Pessoal, então a gente estava falando sobre a síntese da doutrina luterana. Como que foi essa síntese? O que ele escreveu, o que ele estava contra, né? A igreja, o que ele pregava contra a igreja católica, que ele queria que tivesse mudança, né, dentro da igreja. Não houve, então ele negou a autoridade do Papa e toda a estrutura do poder da igreja, né, com sua nova religião chamada Igreja Luterana. Então, quer dizer, foi a primeira igreja protestante que passou a existir depois da Igreja Católica. Defendeu a supremacia do poder civil sobre o religioso, que a igreja deveria se subordinar ao Estado, ou seja, ela não ter o poder de condenar as pessoas igual ela tinha, porque ela fazia parte do poder, da lei, né, da política da época. Ela não era uma instituição religiosa que servia apenas para orientar as pessoas para o caminho do bem. Ela julgava como se ela fosse juiz, como se ela fosse um presidente da república. Ela fazia parte do poder. E ele não concordava, ele achava que a igreja tinha que ser separada do Estado. O que mais que ele fez? Ele substituiu a língua latina pela alemã nos cultos religiosos, porque a maioria dos cultos era celebrado os cultos em latim, as pessoas não entendiam, porque ninguém não entendia. Então, o que ele fez? Ele começou a celebrar os cultos, as missas, na linguagem alemã. E depois ele ajudou a traduzir a Bíblia em vários outros idiomas, para as pessoas terem acesso à Bíblia, ter acesso ao conhecimento e deixar de ter uma mentalidade tão fraca, capaz de deixar a igreja cometer tantos erros, né, tanta arbitrariedade durante todo esse tempo que ocorreu dentro da igreja, e o povo aceitando. Cobrava, né, altíssimos tributos, impostos caríssimos, né, e convencia as pessoas de que aquilo era importante, que tinha que acontecer. Proibia, por exemplo, a burguesia, que eram os comerciantes, que é quem tinha dinheiro, a ganhar lucro, a lucrar, a crescer economicamente, né? Não deixava a economia crescer, porque eles falavam que tinha que pagar o dízimo para a igreja. As pessoas não podiam juntar dinheiro, que era pecado, mas não era isso, é porque ela queria se enriquecer e não deixar que as pessoas se desenvolvessem, que o comércio se desenvolvesse. Então, depois que a igreja foi perdendo esse poder todo, né, ajudou também no crescimento do comércio, da cidade. Quando ela deixou de fazer parte do poder da política, né, novas instituições, novas leis foram criadas, e assim as pessoas passaram a viver mais em igualdade, em liberdade. Não, tudo isso, então, Martinho Lutero ele defendia essa questão da liberdade das pessoas, de poder viver do jeito que elas queriam, de escolher a sua religião, de fazer parte dos poderes, da burguesia ter o mesmo acesso as decisões políticas, a parte pobre, os camponeses, que era a maioria das pessoas naquela época, tivesse mais acesso à vida digna, né? Tudo isso o Martinho Lutero defendia dentro dessa reforma da igreja. Então, ele traduziu a Bíblia para o alemão, igual eu já falei, defendia a liberdade de interpretação da Bíblia pelos fiéis, porque antes era o quê? Era proibido. Ele dizia que não, que as pessoas têm que ter liberdade, certo? A partir, então, dessa ação de todas essas mudanças, surgiu a nova religião, conhecida como religião luterana. Então, depois disso, em diversas partes da Europa já surgiram novas religiões. Por exemplo, na França surgiu já o calvinismo, que foi criado pelo João Calvino, outra igreja protestante. O anglicanismo, outra igreja criada também pelo rei Henrique VIII na Inglaterra. Então, a partir dessa ideia de mudança do Martinho Lutero, teve uma grande transformação dentro da religião católica, certo? Então, vamos lá. Então, como vocês já conseguiram entender um pouco, a reforma foi isso, né? Foi mudar o que estava ocorrendo dentro da Igreja Católica, né? Acabar com essas coisas erradas que estavam surgindo. Aí eu digo para vocês, será que a igreja aceitou isso?
Lógico que não. Aí surgiu o quê? A Contra-Reforma, a igreja começou a preocupar, né, que tinha que fazer alguma coisa, que era urgente reconquistar o rebanho de fiéis e impedir o avanço de novas religiões. Então a igreja começou a se preocupar e esse período foi conhecido como a Contra-Reforma ou Reforma Católica. A igreja começou a criar alguns projetos para poder reconquistar esses novos fiéis para a igreja, né? Então, no início do século XVI, 1534 a 1550, começou o pontificado do Papa Paulo III. Então, o que ele fez? Ele realizou, né, um chamado Concílio de Trento, para moralizar o comportamento do clero. Então ele começou a fazer algumas coisas para poder ver se ele freava um pouco o surgimento cada vez mais de novas igrejas. E aí nós iremos estudar sobre a Contra-Reforma nas nossas próximas aulas de história. Então eu espero que vocês entenderam um pouco, né, o que foi a reforma religiosa. Boa tarde, né, e um beijo. Tô com saudade de todos vocês. Qualquer coisa vocês me procuram lá no privado para tirar as dúvidas, para vocês conseguir realizar as atividades propostas que está dentro desse conteúdo estudado.